Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi morar em Cork durante 8 meses, qual era a nossa rotina e o que a gente fazia no dia a dia. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as nossas aventuras na Irlanda. Ah, e não esquece de deixar o like e comenta aqui embaixo o que você tá achando também. Agora eu vou falar pra vocês como que era a nossa rotina. A gente estudava de tarde, então de manhã a gente tinha o hábito de acordar um pouco mais tarde, tomar um cafezão que já era praticamente o nosso almoço, para ir para a escola de tarde. Aproveitava para estudar também, fazer os exercícios do curso. E depois da aula, né, nos dias de semana, a gente costumava ir no mercado. Às vezes, dependendo do dia, a gente ia em algum pub com o pessoal da escola. E nos finais de semana, daí sim, a gente curtia a cidade, visitava castelo, visitava museu, tinha uma universidade que a gente visitava também. E principalmente tinha um parque, né, que a gente passava ali as nossas tardes de sábado e nossas tardes de domingo, né, era a nossa praia no verão, em Cork. E quando a gente fez um mês na Irlanda, teve St. Patrick's Day, no dia 17 de março, então a gente não teve aula nesse dia, foi feriado. E o legal é que teve uma parade, né? Teve um desfile. E a gente foi assistir esse desfile. Foi um desfile bem simples, acredito que em Dublin seja bem maior o evento. Só que tava muito frio ainda nesse dia. A gente assistiu o desfile um pouco. Fizemos aí umas fotos, uns vídeos. E depois a gente foi no mercado, comprou coisas e foi pra casa comer. Mas o pessoal, eles assistem o desfile e depois eles passam o resto do dia em pubs comemorando, né, e bebendo. Mas a gente optou por não ir para pubs, né? A gente optou por voltar para casa mesmo e descansar o resto do dia. Mas foi uma experiência bem legal também participar de um St. Patrick's na Irlanda, né? Aqui a gente sempre participa no Brasil, então a gente curtiu bastante estar lá, né, nesse dia, se vestir de verde, que todo mundo se veste. Foi uma experiência bem legal. Então, falando um pouquinho do nosso dia a dia, né? Como eu comentei, da nossa rotina ali, o nosso curso era de tarde. De manhã, quando eu comecei a trabalhar na escola, eu ia alguns dias, não eram todos para a escola, os outros eu ficava em casa. E de noite ali, né? Alguns dias, como eu também comentei, a gente ia para os pubs. Outros a gente ia em casa de amigos, né? Era muito comum a gente ir nos finais de semana, ou na sexta, ou no sábado, na casa de amigos, né? Mas o nosso principal passeio era ir no parque, né? Que é o Fitzgerald Park. Então lá a gente se encontrava com a galera, brincava de bola, escutava música, tomava banho de sol, né? De roupa mesmo, a gente não botava biquíni. Tinha gente até que botava, mas não brasileiros, né? Geralmente o pessoal de lá mesmo, assim, pegava sol mesmo no parque, né? E daí lá a gente passava, assim, praticamente as tardes, né? Era bem legal, assim, porque todo mundo se encontrava lá, né? O pessoal da escola, os amigos, todo mundo se encontrava nesse parque. Além disso, eu gostava bastante também de ir nas lojas, né? E fazer compras. Então tinha uma loja bem famosa, ela é inglesa, mas ela tem em toda a Europa, que é a Primark, né? É uma marca de roupa. E na Irlanda ela se chama Penneys. É assim que se escreve, gente. Vou botar aqui pra vocês não acharem que eu tô falando palavrão aqui no meio do vídeo. Então essa loja era muito barato, eu comprei muita coisa lá. Inclusive a gente comprou roupa de cama, travesseiro. A gente trouxe até, eu tenho até hoje aqui, umas almofadinhas, ó, que a gente comprou lá. Então, como lembrança, né, do nosso intercâmbio. E essa almofadinha tá até furadinha aqui já também, coitada, de tão velhinha que tá, né? Volta e meia tem que lavar. Mas a gente comprou nessa lojinha, foi bem barato. Compramos travesseiro, roupa de cama, utensílios também pra casa, vendia lá. Comprei muita roupa, né? Casaco, blusinha, tênis, mochila. Então era onde todo mundo comprava suas coisas por ser muito barato. E uma curiosidade é que todos os brasileiros, né, compravam nessa loja também. E a gente chegava na escola e tinha 2, 3 meninas com o mesmo moletom que o meu. Andava na rua, via outra com
suéter igual. Então isso acontecia com bastante frequência, assim, né? Ter várias pessoas com a mesma roupa porque era muito barato, então todo mundo comprava igual, né? Mas mesmo assim eu comprava também, gente. E eu gostava também de ir nos brechós. Lá tinham alguns brechós beneficentes, né? Então, como tem aqui no Brasil também. E só que lá as roupas eram muito boas e muito baratas também. Então eu acabei comprando aí algumas coisinhas no brechó. Comprei uma blusa com etiqueta, comprei um casaco de lã batida, comprei um outro casaco mais assim pra andar na chuva, que eu tenho até hoje, adoro ele. É um casaco super simples, mas adoro e me lembra bastante a Irlanda também. Um outro legal também que a gente gostava de visitar era o terreno, né? O espaço da universidade, tinha uns lugares bem legais também pra passear. Mas assim, não tinha muito o que fazer, a não ser ir nos parques, né? Visitar museu ou visitar os castelos. A gente visitou também, né, um forte e conhecemos, né? E nos pubs também, né? A gente foi bastante em pubs ali final de semana. Praticamente todo final de semana a gente ia em algum pub. E a gente também gostava de passear nos supermercados, né? A gente sempre ia no final de semana nos mercados. O principal que a gente ia era o Tesco, que era bem mais pertinho da nossa casa. Mas a gente também gostava de ir no Lidl, que é uma rede da Inglaterra, que daí era um pouquinho mais longe, mas daí valia o passeio ali, né? Sem contar que tudo a gente fazia a pé, né? Então a gente nem pegava ônibus, não precisava, porque era tudo muito perto mesmo, assim. A cidade, o centro da cidade, ele é pequeno, né? E a gente morava bem no centro, né? Então a gente não precisava se afastar para ir para outros lugares ou fazer outras coisas longe, né? Porque tudo era ali pertinho de onde a gente morava. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar pra vocês o movimento da cidade num sábado de tarde.
He always says that. Get him anyway. A gente fez um passeio, de vez em quando a gente ia um pouco mais pra longe, né? E um dos passeios que eu mais gostei de fazer, eu não me lembro como que eu descobri, mas eu descobri que ia ter uma exposição em um shopping um pouco mais afastado do Trono de Ferro de Game of Thrones. Então quem aqui viu a série sabe do que eu tô falando, né? E a gente foi a pé, acho que foi tipo assim, caminhando entre 40 a 1 hora. E a gente foi com bastante pessoas, assim, né? O pessoal que morava com a gente, mais alguns amigos da escola. Só que chegando lá, só eu que acabei comprando o ingresso, né? Pra sentar no Trono de Ferro. Então na época eu era super fã da série, né? A série ainda tava passando. Acho que ia pra última temporada. Então foi uma experiência bem legal, porque eu era bem fã mesmo, assim, bastante fã da série, né? E uma curiosidade, volta e meia apareciam algumas promoções ou divulgação de algum estabelecimento que estava abrindo e a gente, óbvio, aproveitava muito quando tinha essas promoções, né? Então, a primeira foi uma loja de donuts que ia fazer a sua inauguração, a sua divulgação, dando donuts para as pessoas. Mas não era um donut para cada pessoa, era uma caixa com, sei lá, 6 donuts para cada um. E daí ainda, quando chegava a tua vez, tu podia escolher qual o sabor do donuts, qual o recheio, e levava ali, free, né, de graça, aqueles donuts ali. Foi muito legal ganhar um monte de donuts, né? Principalmente quando a gente faz intercâmbio, a gente quer economizar o máximo possível, né? Então, porque a vida é um pouco diferente da nossa vida aqui, que a gente tem mais conforto, que a gente tem mais facilidade para comprar as coisas. Então a gente acaba tentando dar uma economizada. Então quando a gente ganha alguma coisa, a gente fica super feliz, né? Daí teve um outro dia que a gente soube que ia ter uma inauguração de uma hamburgueria. E daí eles iam dar hambúrguer, né? Então a gente foi também nessa inauguração. E eu acho que a gente só precisou pagar bebida. Então era o hambúrguer, batata, né? E até a gente gostou muito dessa hamburgueria, que a gente voltou algumas vezes depois também. Teve também um pub, eles iam transmitir os episódios de Game of Thrones. Teve um dia que sempre quando a Daenerys falasse Dracarys, eles iam dar shotzinhos de Jägermeister. Lá foi a gente de novo. E foi muito legal, porque nesse episódio que teve essa promoção, a Daenerys gritou muito da Dracarys, assim. Então, cada vez que ela falava Dracarys, o pub inteiro gritava de comemoração, assim, porque a galera ia ganhar o shotzinho, né? Então, é muito bonitinho. Vou ver se eu tenho uma foto, vou colocar aqui pra vocês verem. Mini embalagenzinhas, assim, de Jägermeister que eles davam, assim. Olha, a gente pegou bastante, viu? Também teve uma divulgação de uma marca de feijão. Lá eles comem muito feijão com molho de tomate, né? Um feijão meio adocicado, assim. E daí teve esse evento que eles estavam fazendo pratos de comida com esse feijão, né? Pra divulgar ali não sei se era uma linha nova, se era um sabor novo, não lembro. Mas tinham 2 tipos de prato, mas era pequenininho, assim, tipo uma amostrinha, assim, né? Pra divulgar ali a marca de feijão. Então, mais uma experiência bem legal, né? Então, enquanto a gente tá ganhando alguma coisa, a gente fica feliz, né? Já ia me esquecer aqui de comentar, o primeiro de todos eles foi
Foi perto do carnaval, né? Ia ter o carnaval em fevereiro. E daí teve um pub que meio que fez, assim, uma homenagem ao Brasil, tocou música brasileira. E eles estavam dando coxinha também. Então a gente aproveitou também comendo coxinha nesse pub aí. E por fim, tinha um pub muito legal. A gente era na sexta-feira, não me lembro como que alguém descobriu isso. Se era caminho da casa de alguém, não lembro. Mas na metade lá do intercâmbio alguém descobriu que tinha um pub que comprava uma pint e ganhava um hambúrguer. E daí a gente adorava ir lá toda sexta-feira. E cada vez apareciam mais brasileiros nesse lugar, né? Então a galera ia toda lá comer hambúrguer. Daí eu acho que depois, no fim, o cara parou de fazer essa promoção porque tava levando prejuízo já, né? De tanto brasileiro que ia lá nesse final de tarde, na sexta-feira, depois da aula pra comer hambúrguer. Então esse eu acho que foi o melhor de todos, porque além da gente estar com o pessoal, né? E durou várias semanas também, né? Mas a gente aproveitou bastante também. E daí, pra finalizar aqui a parte de falar o que a gente fez nesses 8 meses, né? A gente também fez alguns passeios fora de Cork, né? Então, primeiro a gente passou a Páscoa na casa de um amigo do Marlon, que trabalhou com ele aqui em Floripa. Então a gente foi pra Galway, fizemos alguns passeios lá também, foi bem legal conhecer uma outra cidade, uma cidade menorzinha, mas bem bonitinha também. Também conhecemos uma outra cidade pequenininha, que é Cobh, que foi a última parada do Titanic. Durante ali os meses a gente esteve em Dublin também, ficamos na casa de um outro colega do Marlon de trabalho também, que estava morando lá. Depois a gente foi conhecer os Cliffs, que é o ponto turístico mais famoso da Irlanda, que fica, acho que acredito, mais a oeste, mais pro norte. Então é pertinho de Limerick. E depois a gente foi também conhecer a Irlanda do Norte. E daí lá a gente esteve em Belfast, que é a capital, né, da Irlanda do Norte. E conhecemos também a Calçada dos Gigantes, que é outro ponto turístico bem famoso também da região. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber como foi os nossos 8 meses na Irlanda. Então, deixe nos comentários o que você achou. Quem ainda não é inscrito, não se esquece. Se inscreve e ativa o sininho. E não esquece de deixar o like pra gente. No próximo vídeo, eu vou começar a falar pra vocês como que foi as viagens que a gente fez nas outras cidades da Irlanda. Tchau, pessoal! Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.